O Brasil celebra bandeiras, festas e heróis, mas em sua tela maior há uma contradição que não cabe em paradas e feriados. Uma economia construída sobre o aprisionamento de milhões, uma sociedade que erigiu riqueza e prestígio sobre o suor coagido de corpos arrancados da África. Uma sociedade que afesta ao lado da violência que este relato procura iluminar, não com retórica, mas com os vestígios deixados no tempo, registros, mapas, leis, nomes e, sobretudo, as vozes dos que resistiram. Entre os séculos XVI e 1888, o Atlântico tornou-se linha de corte entre mundos. A história que aqui se desenrola acompanha esse corte e suas ramificações até o presente. O tráfico de pessoas para o que hoje chamamos Brasil não nasceu do nada. Surgiu na intersecção entre a expansão atlântica europeia, a demanda por mão de obra em plantações e minas e processos de conflito e comércio no interior do continente africano. Portos como Luanda, Benguela, Uidá e outras enseadas costeiras ficaram com o mapa marcado pelo passo firme dos mercadores. Em terra, chefes e senhores locais negociavam prisioneiros de guerra, vítimas de disputas políticas ou capturados em expedições. Embora seja preciso insistir, a responsabilidade maior e decisiva foi do mercado transatlântico, das nações e dos interesses que o impulsionavam. Nas docas, o cenário era de pressa e crueza, serralherias, armazéns cheios de chumaços de açúcar e barris de aguardente. O cheiro do sal e do peixe conservado misturava-se ao suor de homens e mulheres recém-capturados. Houve negociações com cadernetas de preços, houve batismos forçados e catequese como moeda de legitimação. A cena era sempre a mesma em diferentes latitudes. Corpos transformados em mercadoria, rostos que deixavam de ter nomes próprios para receber rótulos que facilitavam negócios. Estima-se que o Brasil recebeu cerca de 4,9 milhões de africanos trazidos à força, uma cifra que não cabe em estatística sem transformar-se em histórias de famílias despedaçadas. A travessia, o chamado Middle Passage, foi o momento da ruptura física e simbólica. Dentro dos navios, no silêncio úmido do porão, o mundo que permaneceria foi comprimido em tábuas e cordas. O calor era sufocante, o ar carregado de odores de excremento, doença e medo. Mortes eram comuns, doenças se espalhavam em silêncio. Muitos não chegaram vivos ao desembarque. Alguns, porém, resistiram. Houve motins, sabotagens discretas, cantos que cortavam a escuridão e mantinham viva a memória de origem. Cantos que mais tarde continuariam a tocar nos terreiros e em campos de trabalho como fio que unia passado e presente. Ao chegar aos portos brasileiros, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, entre os mais centrais, começou outra forma de violência, a separação. Famílias eram divididas, crianças vendidas para longe, mulheres arrematadas para funções que incluíam tanto trabalho pesado quanto exploração sexual. Nos mercados, compradores inspecionavam dentes e membros como se escolhessem ferramentas. É preciso narrar isso com cuidado, para compreensão, não para voyeurismo. O que se vê ali é a eficácia impiedosa de um sistema que definia valor em produtividade e venerava lucro acima de qualquer humanidade. Nos engenhos de açúcar, o dia era outro tempo. O moído das engenharias, o rangido das moendas, o cheiro doce e pegajoso do melaço preenchiam o ar. As pessoas escravizadas trabalhavam desde o alvorecer até além do pôr do sol, cortando cana, consertando trilhos de transporte, carregando sacas que queimavam os ombros. No interior das minas, em Minas Gerais, o pó e o claustro traziam outra violência. A extração do metal brilhante em galerias escuras, a respiração obstruída pela poeira, acidentes que não eram contabilizados além do custo humano. O trabalho escravo era versátil, vinha da lavoura e da mineração, de oficinas e de casas senhoriais, onde mulheres e homens tocavam as rotinas domésticas que sustentavam a vida da elite. Mas a narrativa não é de passividade. Onde havia opressão, havia também formas de resistência. Fugas, rebeliões, sabotagens de ferramentas, roubo de alimentos, preservação de línguas e ritos africanos, todo mundo aprendeu a driblar o olhar do Senhor. Quilombos surgiram como expressão organizada dessa busca por liberdade. O Quilombo dos Palmares, no Nordeste, tornou-se símbolo maior, uma federação de comunidades que resistiu por décadas. Zumbi, figura central dessa resistência, simboliza a luta que não se rendeu ao tempo.
Sua morte em 1695 não significou o fim da memória nem da recusa ao cativeiro. Ao contrário, avivou o exemplo e a esperança de autonomia. Na cidade, as Irmandades de Santos e as confrarias serviam a papéis ambíguos. Havia padres e missionários que justificavam a servidão com argumentos teológicos. Havia também espaços religiosos de sociabilidade negra, onde se cultivavam redes de apoio, memórias e práticas que sobreviveram ao jugo escravocrata. As crenças africanas, os rituais, os modos de cura e de organização social continuaram existindo, por vezes clandestinos, por vezes incorporados, sempre como redutos de humanidade e identidade. A religião institucional e a religiosidade popular caminharam muitas vezes em direções contraditórias. Legitimação por um lado, preservação cultural e resistência por outro. No campo jurídico, as contradições eram visíveis nas leis que se sucederam. Em 1831, a proibição formal do tráfico internacional pouco alterou a prática. O contrabando persistiu por décadas. Em 1871, a Lei do Ventre Livre declarou livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos dali em diante, uma medida que, na prática, reproduzia um ciclo de dependência e servidão. Em 1885, a chamada Lei dos Sexagenários libertou os que já tinham 60 anos, mas quem chegava a essa idade havia suportado décadas de trabalho extenuante. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea aboliu formalmente a escravidão. O impacto social imediato, porém, foi desigual. Houve celebrações, fotografias oficiais, discursos de civilização e, ao mesmo tempo, milhares de pessoas que, sem terra, sem emprego formal e sem políticas de inclusão, permaneceram vulneráveis. As vozes de libertos e libertas aos poucos ecoaram em documentos, cartas e ações públicas. Luiz Gama, nascido livre de mãe escravizada e pai português, tornou-se advogado e abolicionista importante, litígio após litígio, escrevendo jornais, acusando, ganhando alforrias e denunciando as engrenagens do sistema. Sua trajetória mostra que a abolição foi também fruto de pressões internas, fugas, lutas legais, pressões econômicas e, claro, resistências cotidianas que forçaram a histórica mudança de rumos. Ainda assim, o gesto legal final não foi acompanhado por medidas de reparação que consolidassem cidadania plena. O pós-abolição trouxe uma ironia cruel: libertação legal sem inclusão econômica. Muitas pessoas libertas voltaram ao mesmo trabalho, agora sob contratos precários. Outras foram empurradas para periferias urbanas emergentes. Grandes proprietários incentivaram a imigração europeia em busca de mão de obra que aceitasse condições exploratórias, mas com a vantagem de deslocar a composição racial do mercado de trabalho. Terras que poderiam ter sido cedidas tornaram-se pasto ou plantações mecanizadas. Políticas públicas não desenharam caminhos para a autonomia econômica das populações recém-libertas. O racismo institucional e as barreiras educacionais consolidaram ao longo das décadas uma desigualdade que se reproduz até hoje. Memória e esquecimento caminham juntos. Há lugares de memória, museus, terreiros abertos, quilombos reconhecidos, onde se trava uma batalha por reconhecimento. Ao mesmo tempo, o apagamento sucede em escolas que suavizam os contornos cruéis do passado, em monumentos que raramente lembram os nomes das vítimas. A ferida simbólica permanece. O mar que foi corte também é estrada de entrada para histórias que insistem em reaparecer. Símbolos como correntes, o fogo do engenho, as raízes que se aprofundam no solo brasileiro ajudam a costurar um fio de compreensão entre o que aconteceu e suas consequências. No dia da assinatura da Lei Áurea, havia na capital imagens de festa e de alívio. A praça se encheu de pessoas que celebravam a liberdade formal. Entre elas, porém, andava Maria, um nome talvez comum demais, representativo de tantas outras. Maria passou os últimos anos trançando e desfiando roupas na senzala, guardando memórias em pequenos gestos, um canto em língua trazida do outro lado do Atlântico, um remédio caseiro para febres, a receita de um prato que era mistura de memória e sobrevivência. Quando a abolição foi proclamada, Maria beijou a terra com os pés descalços e, por um instante, chorou como se todo o peso tivesse se dissolvido. No dia seguinte, encontrou a casa fechada, a terra que trabalhara entregue a outro, e o velho caminho para a senzala transformado em estrada de mercado, onde os de sempre passavam sem vê-la.
A festa foi real, a liberdade foi assinada, mas a vida de Maria continuou em busca de possibilidades que ninguém lhe ofereceu de graça. Essa dissonância é o centro do clímax desta história, o fim legal da escravidão e a persistência de estruturas que negaram cidadania plena. O choque entre a formalidade da lei e a informalidade da exclusão cria um nó histórico que ainda precisa ser desatado. É nesse momento de tensão que a narrativa puxa o fio para examinar como as escolhas políticas, econômicas e culturais do fim do século XIX desenharam as desigualdades do século XX e as reproduzem hoje. Quais máquinas sociais substituíram os chicotes? Que discursos naturalizaram a exclusão? Como a memória foi regulada para permitir que a nação celebrasse sua modernidade sem assumir sua dívida histórica? A resposta exige olhar para as décadas seguintes, como as cidades cresceram, onde se alocaram as populações negras libertas, que empregos puderam ou não conquistar, como as políticas educacionais e habitacionais foram desenhadas e como se formaram movimentos de resistência que reivindicaram terra, educação e reparação. Também é preciso reconhecer as formas de continuidade cultural que persistiram, o samba que nascia nas rodas, as religiões afro-brasileiras que mantiveram genealogias de saberes, as festas e culinárias que reconstituíram identidades. Essas criações foram, simultaneamente, resistência estética e modo de sobrevivência. No mapa do tempo, o silêncio oficial foi sendo contestado por historiadores, por comunidades quilombolas que exigiram reconhecimento e por ativistas que apontaram a persistência de desigualdades materiais e simbólicas. Há hoje processos de titulação de terras quilombolas, há políticas afirmativas que buscaram corrigir trajetórias de exclusão e há debates públicos sobre reparação que atravessam parlamentos e ruas. Ainda assim, muito permanece por fazer: infraestrutura, recursos, reconhecimento pleno dos direitos territoriais e políticas que promovam igualdade de oportunidades. A ferida histórica pede não só lembrança, mas medidas concretas. Enquanto isso, a memória se constrói em múltiplos espaços, em terreiros cujo chão guarda marcas de danças antigas, em museus que tentam narrar não apenas objetos, mas vidas, em placas que, quando existem, nomeiam nomes. Recusar o esquecimento é um gesto de justiça. Reconhecer o passado não é punir indefinidamente os descendentes, mas reconhecer vetores de desigualdade e criar políticas que transformem desigualdade em oportunidade. A história da escravidão no Brasil, com suas cifras e cenas, seus heróis e suas inúmeras vítimas esquecidas, convoca uma resposta pública. Educação que conte sem amenizar, legislação que repare sem gestos simbólicos vazios, apoio a comunidades quilombolas que não seja apenas retórica. A partir daqui, a narrativa precisa avançar pelo século XX e pelas formas contemporâneas de lembrança e luta, as políticas de imigração que moldaram o mercado de trabalho, a urbanização que empurrou populações para periferias, os movimentos sociais do século XX que retomaram nomes e espaços. Precisa também descrever iniciativas de reparação cultural e material em andamento. Resta, sobretudo, investigar como memória e ação podem se unir para transformar o legado de violência em recursos de cidadania. É essa a próxima etapa, o exame do pós-1888 em suas complexidades e a apresentação de caminhos práticos de reparação e apoio que convoca a continuação deste relato. O século XX abriu-se para os descendentes de Maria como uma sucessão de portas que às vezes pareciam se fechar antes mesmo de serem empurradas. A terra que ela pisara descalça foi, para muitos, um horizonte impossível. A cidade, um ímã que prometia trabalho e anonimato, tornou-se abrigo e prisão. Seus filhos e netos, aqueles cujos nomes bateram nos terreiros e nas rodas de samba, aprenderam cedo que a liberdade formal não bastava, era preciso disputar espaço, renda, dignidade. João, um dos filhos de Maria, partiu para a cidade grande com poucos alqueires de coragem e uma trouxa com roupas remendadas. Encontrou nas casas de famílias abastadas o caminho mais imediato para o trabalho: doméstico, jardineiro, carregador. A CLT e as leis trabalhistas nascidas em meados do século criaram novos direitos para quem tinha carteira assinada.
Muitos que vinham do campo não tiveram acesso a esses instrumentos. O emprego formal, quando surgiu, era filtrado por redes sociais e preconceitos invisíveis. Ao mesmo tempo, as indústrias que pulsavam nos eixos urbanos absorveram mão de obra, mas nem sempre reconheceram a contribuição negra como cidadania completa. A ascensão econômica vinha com limites, segregações ocupacionais e salários menores. As cidades se expandiram sem planejamento, empurrando comunidades inteiras para suas bordas. O assentamento provisório virou favela, e o favela virou endereço permanente. Nas vielas e nos barracos apareceram sambas improvisados, terreiros à sombra de casebres, cozinhas onde se juntavam temperos de Angola, do Congo e do Atlântico. Esses espaços tornaram-se escolas de memória, onde se conservaram nomes, histórias e rituais que a historiografia oficial insistira em invisibilizar. No salão empoeirado de um bloco, numa esquina, jovens escutavam velhos contarem da senzala, como se contassem um mapa, pontos de referência que valiam mais do que documentos. Organizações negras surgiram tentando traduzir ressentimento e anseio em agenda política. Houve momentos em que a mesma modernização que desmobilizava agrários galvanizava vozes urbanas. Em alguns períodos, como nas primeiras décadas do século, movimentos de resistência cultural ganharam visibilidade. Teatro negro, jornais, agremiações que reivindicavam personalidade política. Nomes e coletivos exigiram que a nação reconhecesse sua dívida. Quando o Estado se fortaleceu e procurou uniformizar identidades, algumas dessas iniciativas foram silenciadas, perseguidas ou apropriadas. Outras, resistentes, recuaram e reemergiram com força renovada nas décadas seguintes. A resistência cultural e religiosa assumiu formas variadas. No terreiro, a cozinha e a dança eram modos de transmissão. O samba, nascido nas rodas e nas festas de rua, ocupou o imaginário nacional com notoriedade ambígua. Reconhecido como marca do Brasil, por vezes foi também esvaziado de suas origens como forma de expressão de um povo que continuava excluído. A música abriu portas, mas não aboliu o racismo que determinava o lugar social de quem a tocava. A religião afro-brasileira, por sua vez, foi vilipendiada, criminalizada em certas décadas, e depois passou a ser objeto de estudo e, ainda que parcialmente, de proteção cultural. Mantendo-se viva, serviu como arquivo de saberes e rede de apoio. No campo das políticas públicas, a segunda metade do século viu avanços e recuos. Projetos voltados à reforma agrária, à promoção de pequenas propriedades e à assistência técnica existiram em esboços. Muitos quilombos, entretanto, permaneceram sem identificação formal, sem demarcação ou apoio técnico. A consolidação de direitos coletivos enfrentou entraves jurídicos complexos. Era preciso provar continuidade, comprovar ancestralidade de ocupação, desenhar perímetros que muitas vezes colidiam com interesses agrários e imobiliários. O reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombo como sujeito de direito exigiu décadas de luta, combinar com pesquisa histórica com pressão política e mobilização local. A redemocratização política e a Constituição que emergiu ao final do século XX abriram novas possibilidades. O texto constitucional passou a reconhecer de forma inédita a importância de reparar desigualdades históricas e garantir direitos coletivos. Para as comunidades quilombolas, isso foi um marco simbólico e jurídico. Constituiu-se base para reivindicações efetivas de titulação, acesso a políticas públicas e proteção contra expulsões. No campo cultural, museus e centros de memória começaram a acolher narrativas antes negligenciadas, não só objetos, mas biografias, cantos, receitas e saberes populares. O lugar de herança passou a existir, ainda que precário e desigual. Nos anos que se seguiram, os mecanismos para traduzir reconhecimento em proteção concreta foram desenhados. Foram criados procedimentos administrativos para a identificação e delimitação de terras quilombolas. Órgãos públicos passaram a receber denúncias e atuaram, algumas vezes com eficiência, outras vezes de forma morosa. Programas de apoio à cultura negra surgiram e foram capazes de dar visibilidade às expressões artísticas. Políticas de cotas passaram a abrir vagas em universidades e em concursos, fazendo com que jovens antes excluídos sentissem uma passagem rumo a profissões até então inacessíveis.
Mas cada avanço trouxe consigo resistências, judicializações, retrocessos políticos e tentativas de relativizar o alcance das medidas. Para a família de Maria, essas mudanças tiveram contornos concretos. A neta, Ana, cresceu ouvindo no terreiro relatos de um passado recente e não tão distante. Foi ela quem, rapazote, foi buscar documento que pudesse justificar a permanência de uma faixa de terra usada pela comunidade para plantar. Foi ela quem estudou, com dificuldade, e conseguiu uma vaga numa escola pública da cidade graças a ações afirmativas municipais. A educação abriu-lhe percebimentos. Ana passou a ler sua história em livros que não a tinham antes, encontrou em arquivos fotos de um quilombo que existira no vale perto da casa onde Maria se casara. Esses fragmentos processaram-se em desejo de luta. Ana tornou-se liderança local, articuladora de reuniões, guardiã de memórias e interlocutora com técnicos de órgãos públicos. Mas a realidade prática nunca foi simples. Os títulos demarcados muitas vezes chegaram com restrições, ausência de infraestrutura, falta de acesso a crédito, escolas mal equipadas, estradas que se desfaziam na chuva. Algumas terras tituladas eram insuficientes para garantir a subsistência coletiva, outras estavam cercadas por latifúndios ou por empreendimentos que pressionavam pela expansão. O processo de regularização, quando bem-sucedido, não significava automaticamente acesso a políticas de desenvolvimento integrado. Sem investimento, o título corria o risco de permanecer um documento no papel. Nas cidades, a presença crescente de negros em espaços de ensino e trabalho criou novas dinâmicas sociais. Jovens negros começaram a ocupar bancos universitários, parlamentos locais, conselhos de cultura, mas também se depararam com violência policial, discriminação no mercado e invisibilidade nas narrativas de ascensão. Em polos de criação artística, as expressões negras passaram a ser celebradas, ao mesmo tempo que muitas vezes eram mercantilizadas. A tensão entre reconhecimento cultural e apropriação econômica tornou-se tema recorrente nas rodas de conversa. Nos conselhos de cultura dos bairros, a abertura de políticas afirmativas e os debates contemporâneos sobre reparação colocaram no centro da cena pública perguntas duras. Que compensações materiais podem realmente redimir um passado pautado por trabalho forçado? Como transformar a simbologia da memória em renda, acesso e direitos efetivos? Reparação não é unanimidade. Há quem a compreenda como redistributiva, quem a tema como gesto de divisão e quem a veja como condição mínima de justiça. Discussões sobre formas de reparação, financeiras, territoriais, educativas, simbólicas, atravessaram parlamentos, movimentos sociais e tribunais. Em muitos lugares, soluções mistas foram buscadas: investimento em escolas, bolsas de estudo destinadas a jovens negros, políticas públicas para o desenvolvimento local, incentivos a empreendimentos coletivos. A biodiversidade dos quilombos também traz desafios atuais. A terra quilombola é muitas vezes território de saberes ligados à agroecologia, à conservação de sementes, a práticas sustentáveis que dialogam com a natureza. Ainda assim, essas áreas sofrem pressões: grilagem, expansão agropecuária, mineração e obras de infraestrutura que desconsideram comunidades tradicionais. A disputa por recursos naturais expõe a fragilidade da proteção quando não há articulação entre políticas ambientais e direitos territoriais. Proteção ambiental e justiça social convergem quando se reconhece que povos tradicionais guardam repertórios valiosos para a manutenção de biomas. A memória pública, por fim, foi sendo redesenhada por iniciativas que buscavam fazer justiça às ausências. Museus afro-brasileiros, memoriais de escravidão, placas com nomes de quilombos rememorando trajetórias, programas escolares que passaram, ainda que lentamente, a inserir narrativas plurais. Tudo isso compôs um movimento de restituição simbólica. A história passou a ser contada em múltiplas vozes. Fotógrafos e cineastas negros produziram acervos. Pesquisadores negros ocuparam universidades. A luta por memória não foi só acadêmica. Ela circulou nas festas, nas feiras, nos terreiros, nos hospitais comunitários e nas rádios locais. Hoje, no quintal onde outrora Maria ajoelhara, Ana convoca uma assembleia. Chegam jovens com mapas desenhados à mão, uma professora da cidade com a cópia de um documento antigo, um idoso que lembra do nome de um antigo vizinho. Há um técnico municipal com paciência e uma equipe de outro movimento que veio somar. Vocês sentam em círculo e o círculo é, ali, um espelho do lugar. Chão batido, panelas ao fundo, batuques baixos.
Discutem prioridades práticas, como legalizar um poço, como conseguir transporte escolar, como garantir que a demarcação da terra não seja apenas um desenho em papel, mas um projeto que gere trabalho e sustento. As vozes se alternam, umas ansiosas, outras cansadas, todas firmes. Há quem proponha plantar hortas coletivas e quem defenda a criação de uma cooperativa para vender doces e artesanato. Alguns sugerem oficinas de formação jurídica para que a comunidade saiba negociar com órgãos públicos. Outros pedem que se documente a história com vídeos e cadernos escritos por anciãos. A Assembleia sabe que nenhuma medida isolada resolve séculos de exclusão. Sabe também que sem passos concretos nada muda. O consenso que se forma é prático, combinar demanda por titulação com projetos de geração de renda. Renda, educação e saúde, amarrando o reconhecimento simbólico ao desenvolvimento material. Nesse ponto, a narrativa não conclui uma vitória definitiva. A titulação pode ainda levar anos, o crédito exigirá garantias que não existem, o mercado às vezes hesitará. Mas há uma mudança de posição, não simples ilusão de progresso, um arranjo coletivo que transforma a memória em ação política organizada. Maria não está presente em carne, mas sua presença atravessa as falas, as receitas e os cantos que ecam naquela tarde. O trabalho de lembrar passou a ser trabalho de construir e de reivindicar, ensaiando alternativas ao destino que a abolição deixou inacabado. Ao cair da tarde, enquanto a Assembleia se dispersa, fica no ar uma sensação dupla, cansaço e possibilidade. Ana volta para o casebre com cadernos de anotações, planos rascunhados, promessas de visitas técnicas. No terreiro, a ancestralidade responde com um canto arrastado e na rua de terra, um grupo de crianças corre, como se a cidade não tivesse conseguido apagar definitivamente aquilo que nasceu do outro lado da dor. A luta segue, feita de documentos e batuques, de leis e panelas, de tribunais e terreiros, porque recordar sem agir seria traição e agir sem memória seria derrota. E é nessa tensão entre memória, reparação e ação cotidiana que a história continua, buscando traduções possíveis entre o passado que pesa e o futuro que se constrói em reuniões, decretos, terreiros e leis. Nos dias que se seguiram à Assembleia, o trabalho tornou-se rotina tensa e alegre. Ana passou as manhãs em mutirão, batendo de porta em porta para colher histórias, assinaturas e velhos recibos que juntos formavam um corpo de prova. À tarde, os jovens iam até a margem do rio, onde guardavam sacos de sementes herdadas das avós e catalogavam variedades de milho, feijão e quiabo num caderno que mais parecia um tesouro. À noite, no terreiro, as conversas se misturavam ao samba de roda e aos pontos cantados, as rezas e as demandas trançavam-se como linhas de uma renda que ainda precisava ser fechada. Nem tudo foi avanço suave. Vieram meses de requisições, formulários que chegavam e voltavam com carimbos e pedidos de complementar documentos que pareciam inexistir. Um fazendeiro nas redondezas, percebendo movimentos, começou a cercar uma área de cerrado com estacas, como se a presença humana fosse frágil diante do poder daquele gesto. Houve dias de ameaça velada, latidos de cães à noite, rastros de pneus na beira da roça, bilhetes anônimos. A comunidade aprendeu novamente a medir a coragem. Não era ausência de medo, mas de desistência. Com a ligação feita entre memória e ação, chegaram as alianças. Um grupo de pesquisadores de uma universidade distante ofereceu-se para traçar um mapa histórico, percorrendo velhas trilhas, conversando com quem sobrara das famílias que viveram ali por gerações. Veio também uma advogada que, criança, tivera um amigo de escola na comunidade e guardava o desejo antigo de repor justiça. A sua presença significou práticas novas, audiência pública, pedidos de preliminar, levantamento cartográfico oficial. Não era solução imediata, mas era linha de frente jurídica, que, combinada com a mobilização, tornava mais difícil que interesses privados reduzissem a luta ao esquecimento. A cooperativa que surgira das conversas de Ana, um nome simples, Mãe Terra, começou a funcionar num galpão improvisado. As senhoras que faziam doces, as dançadeiras de cerâmica e os jovens que costuravam bolsas encontraram ali um espaço para vender em conjunto.
O primeiro pedido de fornecimento para uma feira na cidade vizinha foi uma conquista simbólica e prática. A renda que entrou permitiu comprar material básico, tinta para pinturas e uma bomba de água para o poço comunitário. O poço, aliás, tornou-se prioridade. Havia histórias de crianças que andavam quilômetros por falta d'água potável, havia risco de doenças, havia também um saber antigo sobre lençóis freáticos que os mais velhos apontavam com a calma de quem leu a terra como se lê um mapa familiar. Com a ajuda técnica do município e um projeto apresentado pelos jovens, o poço foi perfurado em área acordada coletivamente, nem tão longe da casa de Ana, nem tão perto dos limites reivindicados pelos que tentavam cercar. Ainda havia pó legal no caminho. A prefeitura, a princípio, olhava para o pedido com a lentidão burocrática costumeira. Depois, pressionada por um abaixo-assinado que correu numa estação de rádio comunitária e por uma reportagem curta de um jornal regional, passou a tratar o caso com nova urgência. A advogada soube usar esses ventos, entrevistas, encontros com vereadores e, sobretudo, o poder das vozes locais. A rádio que antenava nas noites da comunidade tornou-se plataforma de memórias. Velhos contavam causos, mulheres explicavam como salvar sementes, meninos recitavam nomes de ancestrais. A visibilidade foi um escudo inesperado. Ao mesmo tempo, a luta pela memória seguiu firme. Um projeto cultural apoiado por um edital municipal permitiu que jovens produzissem um curta-metragem sobre Maria, não para transformá-la em mito, mas para deixá-la como referência viva. A mulher que curou com remédio, que cantou nos terreiros, que ensinou a menina Ana a registrar receitas. O filme recolheu histórias em voz baixa, trechos de cantigas, receitas de fubá e mandigas para tratar a febre. Quando exibido numa praça da cidade, pessoas que nunca antes haviam atravessado o caminho de terra até o quilombo sentaram-se em bancos de madeira e ouviram, surpresas, que uma história tão próxima estivera por tanto tempo apagada dos relatos oficiais. Houve, claro, resistência. Empresários regionais articulavam-se em jantares e gabinetes, criticavam o que chamavam de entraves ao desenvolvimento. Aquilo soava ridículo para quem via o trabalho que gerava comida, cuidado e afetos. Mas as conversas nos bastidores políticas não eram para ser desdenhadas. Sob o discurso de crescimento, escondiam-se interesses concretos, por madeira, por áreas de pastagem, por minério discreto que a terra guardava. Em resposta, a comunidade começou a gerar dados que eram visíveis em mapas e relatórios, corredores ecológicos, áreas de preservação tradicional, práticas de manejo que preservavam o solo. A linguagem mudou, de lamento passou a proposta, de vítima passou a agente. E então houve um dia que ficou marcado, a assinatura de um documento provisório que reconhecia a área como de ocupação tradicional, com limites inicialmente delimitados por técnicos do Estado. Não era o título definitivo, isso levaria, como já se sabia, mais tempo, mas significava que, legalmente, aquela terra merecia proteção especial. Foi um dia de festa contida, cantou-se, mas também se falou das próximas etapas. A vitória provisória trouxe visitas de ONGs ambientais interessadas em parcerias de manejo sustentável e de uma escola técnica disposta a oferecer cursos de agricultura orgânica aos jovens do quilombo. O sustento começava a se entrever em possibilidades mais duradouras. No entanto, a conquista legal trouxe também nova atenção. Foi o momento em que a diferença entre reconhecimento simbólico e autonomia econômica ficou mais clara. Havia que criar mercados seguros para os produtos da Mãe Terra, havia que formar os jovens para gerir a cooperativa, havia que integrar saberes tradicionais a programas de saúde pública e educação, sem que isso se tornasse paternalismo. A Assembleia entendeu a necessidade de um plano, intercâmbio com outras comunidades, participação em redes de comercialização justa, cursos de contabilidade solidária e formação de lideranças. A aposta era ambiciosa, transformar o território protegido em espaço de vida plena, não apenas de preservação nostálgica. Enquanto isso, o terreiro seguia sendo escola de vida e política. As rezas continuam, mas agora também serviam de acolhimento para mulheres que haviam sofrido violência doméstica, para jovens que buscavam identidade num mundo que frequentemente os empurrava para fora. As práticas religiosas, respeito às encruzilhadas, às ervas, às rezadeiras, não eram um mistério fechado, eram parte da solução comunitária, um modo de lidar com o trauma histórico e com situações cotidianas. A culpabilização e o preconceito não desapareceram. Ainda havia quem falasse mal, quem duvidasse, quem ridicularizasse.
mas a presença e a organização fizeram com que tais vozes perdessem fôlego. E, no meio disso, Ana envelhecia com os cadernos nos braços, agora menos solitária e mais enquadrada numa trama que envolvia gente de várias idades. Em dias de festa, ela sentava num banco sobre o pé de ingá e observava como as crianças correndo repetiam ritmos ancestrais. Ao entregarem um bule de café para ela, as mais jovens brincavam. Ana, Senhora da Memória. Ela ria e, na risada, aceitava o título como se aceitasse uma missão que sempre carregara. A missão, no entanto, não era individual, era coletiva, feita de cuidado, de tensão, de negociação. Era a prova de que a memória, quando posta em ato, exigia mãos para trabalhar, mas também cabeças para planejar e corações para resistir. Os anos seguintes trouxeram episódios de avanço e recuo. Um projeto de lei estadual que beneficiava comunidades tradicionais avançou no calendário político. Um processo judicial demorou mais do que o esperado. Uma seca severa obrigou a comunidade a repensar estratégias de irrigação. Cada episódio ensinava um pouco mais. Como dialogar com órgãos, como fazer planos de curto e longo prazo, como manter a cultura viva ao mesmo tempo em que se incorporavam práticas de mercado e políticas públicas. A escola municipal passou a incluir no currículo local saberes sobre agroecologia e história afro-brasileira, fruto de uma parceria entre professoras da cidade e mestras da comunidade. As crianças aprenderam a plantar, a reconhecer ervas, a ler mapas antigos. Aprenderam, sobretudo, que sua história não era matéria apagada, mas substrato de futuro. Numa manhã de sábado, houve outra pequena comemoração. O carro da prefeitura chegou com materiais para a construção de uma sala multiuso, lugar para aulas, reuniões, festas e atendimento básico de saúde. As paredes ainda precisavam de reboco, as portas de pregos, mas o anúncio tinha efeito simbólico, um espaço que seria administrado pela cooperativa e pela associação de moradores. Durante a inauguração simbólica, sem fitas, mas com um panelaço e um samba de roda, Ana falou pouco. Preferiu ouvir a juventude falar de sonhos. Um rapaz propôs criar um circuito cultural que ligasse quilombos da região. Uma jovem professora sugeriu um projeto de rádio escolar. Uma senhora cantou uma cantiga que lembrava sempre o nome de Maria. Na palavra de cada um havia continuidade e reconhecimento. Aquilo que for a memória seria também serviço. À tarde, quando as sombras se estenderam pelo quintal, um homem do campo que antigamente tivera amizade com o pai de Ana pediu licença e plantou um tótem de madeira ao lado do pé de ingá. Era uma placa simples, com o nome do quilombo e um verso bordado pelas mãos das artesãs. Aqui, a história vive e por ela nos guardamos. A placa não era muro nem documento, mas era contundente. Colocava na paisagem um sinal visível de presença. No crepúsculo, crianças subiam no banco para olhar as luzes da cidade que lambiam o horizonte. Um dos meninos, com o olhar firme de quem já repetira uma história 1000 vezes, perguntou a Ana se um dia tudo aquilo seria totalmente resolvido. Ela olhou para as estrelas que começavam a nascer e respondeu com a calma de quem aprendeu a medir tempos longos. Não sei se tudo se resolverá, mas sei que aqui estamos. E enquanto houver gente disposta a lembrar e a trabalhar, haverá futuro. A resposta não encerrava a disputa nem garantia vitória. Oferecia, porém, uma bússola. A luta continuaria, tecida entre o canto e o pé no chão, entre o recibo apresentado e a roda de samba que cura. E assim a vida seguiria, com seus pequenos triunfos e suas derrotas pontuais, porque a memória transformada em ação institucionalizava uma resistência que agora tinha nome, organização e, sobretudo, gente disposta a cuidar. Enquanto o vento movia as folhas do ingá e as vozes iam baixando, a terra respondia com cheiro de capim cortado e promessa de safra. Havia, no fim daquele dia, a sensação de que se mantinham vivos 2 tipos de legado, o que se guarda nas lembranças e o que se planta, para que outros também possam lembrar.